E ela já está aqui comigo, pessoal. Na semana de homenagem a mulheres que marcam Mato Grosso do Sul, eu recebo a médica-chefe do CTI da Santa Casa, doutora Maria Augusta Rai. Seja bem-vinda, doutora. Você não é mais... Não, vamos conversar, pode falar no microfone, doutora. Mas foi chefe da Santa Casa? Fui chefe do CTI da Santa Casa. Fui vice-diretora clínica da Santa Casa há uns 15 anos atrás. E há 46 anos eu trabalho lá. 46 anos na Santa Casa. Tenho orgulho de trabalhar na Santa Casa. Por que medicina? Olha, eu não sei por que eu fiz medicina, na verdade. Meu pai era cirurgião bucomaxilo. E eu acompanhava ele em algumas coisas assim. E fiz vestibular, passei e fiz medicina. E gosto de medicina e acho que é pouco ainda que a gente dá em troca a essa população. Eu estudei em escola pública, fiz faculdade em universidade federal, e eu acho que isso daí ainda é pouco que você fez para devolver a população nesse sentido. Enquanto você estudava, alguém trabalhava para pagar a tua escola. Doutora, e a medicina há 46 anos atrás, né, ela vem evoluindo, mas a medicina e o propósito é recuperar e curar uma pessoa, né? Sim, sim. Eu me formei há 48 anos. Há 46, depois que eu terminei a residência, fui para Santa Casa. E eu digo o seguinte, se eu tivesse que fazer vestibular hoje, talvez eu não passasse, entendeu? E se eu tivesse que fazer alguma prova para título com aqueles conhecimentos que eu obtive há 46, 48 anos atrás, eles todos foram renovados. Por quê? Porque naquela época, a medicina, você não tinha... Por exemplo, você não tinha uma esteira para fazer um teste de esforço. Você só tinha bicicleta, entendeu? Você não tinha nada... por exemplo, você tem um paciente grave na UTI, ele é todo monitorizado. Você tem todas as condições que naquela época você não tinha. Você tinha um simples monitor que passava o eletrocardiograma e você tinha um aparelho muito rústico, entre aspas, para ventilação mecânica. Hoje eu me lembro daqueles casos que a gente atendia naquela época, que se fosse no dia de hoje, nós não teríamos perdido esses pacientes, porque nós não tínhamos tecnologia. Nós, que eu digo, não era Campo Grande, era um mundo, estava começando. E eu fico imaginando que é o seguinte, a evolução, ela acontece, né, da ciência, da tecnologia, sim, e a gente tem que acompanhar. E a senhora se autodesafia todos os dias? Você tem que estudar todos os dias. Todos os dias? Você tem que ler. Eu estava aqui na sala de espera, vendo que o vírus sincicial, ele está incidindo bastante aqui em Campo Grande. E nós, médicos com mais de 60 anos, o Conselho Federal de Medicina ofereceu essa vacina, e nós fomos vacinados, quem quisesse. E esse vírus a gente não pode brincar com ele, e ele está reincidindo aqui na cidade. Leitura é o seu hobby principal, doutora? Sim, eu gosto muito de ler, gosto de música. Eu acho que... Porque meu pai era bucomaxilo e era um violinista de primeira. Violinista? Então, na minha casa, todo mundo foi alfabetizado com notas musicais e não com ABC. Era obrigado a estudar música sem saber ler. Olha só, você é de Campo Grande? Sou de Campo Grande. O pai também é de Campo Grande? Tem. E aí, nessa alfabetização, nesse processo, né, de instrução, de pedagogia, com a música, diz que facilita muito o nosso aprendizado, é verdade? É verdade. Tem um detalhe, o meu ouvido é super, assim, educado. Por isso eu acho que eu fiz cardiologia, porque você ausculta tudo. É mesmo, doutora? A música te facilita em muitas coisas. Olha só, que bacana, que bacana. Pessoal, ao vivo comigo aqui, ó, sendo homenageada pela Cidade 97, pelas rádios que integram a Rede MS, a médica doutora Maria Augusta Rai. O que falta para uma profissional da medicina? Você falou de leitura e sempre está acompanhando a evolução da medicina, da tecnologia, né? Sim. Para recuperar ou curar um paciente. O que falta, doutora? Quase meio século de medicina. Acho que para muita gente falta cultura geral. O que seria essa cultura geral? Cultura geral, porque, por exemplo, hoje, essa semana, você comemorando aqui a evolução das mulheres na sociedade. Então, você tem que buscar a história lá atrás, porque isso não foi plantado de graça. Isso daí foi uma coisa que veio ao longo dos anos de luta, né? Como é que eu poderia dizer? Que as mulheres começaram a descobrir que elas não eram só profissionais do lar. E para você também, naquela época, conseguir estudar, você precisava de uma retaguarda grande de mulheres para cuidarem dos seus filhos, e minha mãe fez esse papel para mim. Entendeu? Então, a sociedade mudou.
A Iloneida Studart, que foi uma grande teatróloga, escritora, política e defensora dos direitos da mulher, uma cearense, ela era prima da Raquel de Queiroz. Ela fez um trabalho muito bonito em questão de retaguarda de instrumentos sociais. O que é isso? Traduzindo, ela começou com as creches, com as casas onde uma mãe poderia cuidar de 3 filhos dela, mais 3 de uma vizinha, tal, e com isso ela foi montando um arcabouço, tá, para as mulheres poderem entrar na sociedade. Uma outra, ela era uma judia americana, e a Beth Friedan, e ela conseguiu fazer isso, tá, colocando homens e mulheres, casais, para trabalharem junto nas atividades do lar, para dividir as atividades também, e para o homem saber que ele tinha que participar da vida. A mulher não era só para trabalhar em casa, e ele não era para só trabalhar fora. Eles tinham que trabalhar, fazer os serviços da casa e sobraria tempo para ela começar a atuar na sociedade como alguém, mesmo sendo mulher, alguém que poderia render alguma coisa para essa sociedade. E doutora, pela tua fala, né, pelos estudos também, não é, gente, na cultura atual, vergonhoso você conversar com um casal, um homem e uma mulher, de dividir funções, tarefas básicas, porque, por exemplo, quem são pais, o filho é do pai e da mãe, né? Então, assim, a mesma a responsabilidade que a mãe tem de levar na escola, porque não pode ser mais cultural. A mãe tem que levar na escola, a mãe tem que ir lá conversar com o professor sobre as notas da criança. O pai deve e pode fazer isso, né? Essas tarefas devem ser divididas, mas hoje melhorou muito. Hoje eu convivo com casais jovens no hospital, eu ouço esse tipo de conversa, e isso daí é uma coisa muito boa, porque as tarefas já são reconhecidamente divididas, elas precisam ser divididas, porque ninguém dá conta nesse mundo atual de ser só mãe. A mãe quer trabalhar também, e o pai precisa trabalhar. Então tem esses instrumentos que você tem, escolas num ritmo de manhã e de tarde. De manhã, por exemplo, a criança estuda, à tarde ela faz as tarefas, tem outras ocupações na escola, por exemplo, música, ginástica, essas coisas. Então, isso daí motiva também a criança. E a mãe se sente segura, os pais se sentem seguros com uma criança sendo bem assistida dentro de um ambiente escolar. Então, os horários escolares, eles foram ampliando. E eu digo assim, a sociedade foi ampliando isso daí, e isso foi uma grande benfeitoria, tá, para todos, para as crianças que não ficam sozinhas em casa, para os pais que trabalham mais tranquilos, enfim, eu acho que foi uma boa coisa. E mulher não é mais aquela expressão que a gente já ouviu durante décadas, né? Mulher é sexo frágil. Não é mais. Não. Nunca foi, na verdade, Você né? vê o tanto de mulheres que são as provedoras da família. Entendeu? E isso daí, eu não trabalho só com médica, eu trabalho com vários tipos de pessoas. E a gente acompanha a luta dessas pessoas. E, por exemplo, o pessoal da enfermagem tem um salário muito defasado em relação ao serviço que prestam. Entendeu? Então, muitas vezes, eles precisam trabalhar em 2 locais. Até 3 locais, fazendo um bico, cuidando de alguém no final de semana, entendeu? Então, isso daí é uma coisa muito, muito grave, até para o descanso, certo? E as condições de trabalho também não são aquelas que você acha que deveriam ser as ideais. Por exemplo, eu acho que tudo começou com aquele movimento em Nova York, quando pegou fogo naquela casa, naquele prédio que nos 2 últimos andares, né? E isso daí foi uma coisa muito importante, porque a partir dali 2 coisas foram decididas. Primeiro, o trabalho com condições locais de trabalho, tá? Naquela época morreram 146 mulheres, tá? Inclusive jovens de 14 anos judias, tá? Que foram para os Estados Unidos morar lá. E a outra coisa, começou a primeira normatização de segurança nos prédios. Isso daí foi em 1911. Tá? Então, hoje vocês trabalham aqui com toda a segurança, contra incêndio, tem alguma coisa lá atrás que fez surgir isso daí, nada foi de graça. E a gente pensa, a gente está evoluindo a cada dia, né, doutora? E eu estou ouvindo a sua fala, e a gente está num mundo tão corrido, tão acelerado, e aí vem uma ansiedade, uma depressão, uma borderline, um burnout.
E às vezes a gente tem que parar e olhar pra gente, né? Olhar pra gente, porque assim como a senhora acabou de falar, que realmente a segurança, hoje há uma regra por conta de lá atrás, eu acho que a partir desse momento também, daqui a algumas décadas lá na frente, alguma coisa vai indicar pra gente, olha, desacelera, né? Cuide do coração e da cabeça para a gente poder seguir em frente, né? Posso falar só uma coisinha? Eu acho, em relação às mulheres não são bem assistidas em relação aos problemas cardiovasculares. Elas minimizam aquilo que elas sentem, porque a mulher não se preocupa muito quanto o homem. A mulher demora muito tempo para tomar alguma atitude em relação a algum sintoma. E esses sintomas cardiológicos, eles são frustros. Ela não chega a valorizar. E muitas vezes chega no hospital já infartada, com infarto extensíssimo, tá? Então, aqui eu faço um apelo. Apesar que a Sociedade Brasileira de Cardiologia é muito clara nesse sentido, mas eu acho que não só a sociedade, mas todas por exemplo, os postos de saúde, tá? As unidades precisariam expor mais essas condições para as mulheres. Porque não é só o câncer de mama que mata a mulher, o coração também, a circulação. Então, eu acho que nós precisamos de um projeto amplo em relação à saúde vascular da mulher. Doutora, só uma curiosidade, né? Também a saúde cardiovascular de uma mulher, a mágoa, a frustração, a raiva, o estresse, o cansaço, isso tudo somatiza. E vai para o problema cardíaco, vai para o coração. Sim, você pode infartar num momento desses. A mulher é sobrecarregada ainda, porque ela assume as tarefas da casa, nem todo mundo divide com ela. Tá? Ela tem uma outra mulher que ela explora cuidando dos filhos dela. É uma rede. Se você for olhar para isso, hoje, por exemplo, eu falo, gente, eu tinha às vezes 3 pessoas cuidando dos meus filhos, além da minha mãe, para eu poder trabalhar. Hoje já é mais fácil, porque você tem tem escola em tempo integral, você tem uma série de ferramentas para isso. Mas antigamente não havia. Então, além de de eu ter minha mãe, eu tinha 3 pessoas, muitas vezes, para cuidarem dos meus filhos, cuidar da casa, porque você não dava conta. Gente, é algo muito importante isso, né? A importância também da evolução do papel, a quebra, não pode falar que é uma cultura do machismo, não pode ter nem essa cultura, gente, nos dias atuais, porque, olha, a competência, de fato, aí não é do gênero, é da pessoa, mas, de fato, ali, a mulher, ela tem o seu lugar, tem crescido, mas há muita luta pela frente, né? Com Ainda certeza. há muita luta. Muita. Bom, doutora, quero te homenagear, quero te agradecer aqui, primeiro te conhecer pessoalmente, né? Quando a gente fez essa reunião, colocando quem seriam as personalidades, falaram assim, ó, não, mas é verdade, doutora, é verdade, sinta-se um elogio, receba um elogio. A Rede MS aqui te entrega agora essas flores, tá bom, do nosso programa, para você ali, ó, sempre lembrar desse momento ímpar, dessa Muito recordação, obrigada. e ó, estenda também a essa homenagem a todas as suas colegas, amigas, dentro da sua função, dentro da sua profissão, dentro da Santa Casa. Obrigado, viu, doutora? Eu agradeço muito e agradeço a minha amiga Gisele por ter me convidado. Isso foi coisa dela. Exatamente. Muito Você sabe como que funciona. Agradeço essas flores. Exatamente, viu? Doutora, prazer em conhecê-la e sucesso. Muito obrigada. Sucesso.